Olá, mulherada maravilhosa, linda de Deus. Aqui estamos nós de novo, né? Nesta quinta-feira, para compartilharmos um pouquinho mais das coisas que nos trazem serenidade, leveza e definições também, né? Eu sou a pastora Vânia Amaral, este é o canal Leveza e vocês são minhas e meus convidados. E eu gostaria hoje de compartilhar algo muito interessante. Se fôssemos dar um título, de repente pode ser, daríamos o título Em Memória de Mim. E eu gostaria de compartilhar isso com dois versículos bíblicos do Novo Testamento. Todos os dois foram falas de Jesus. Um está em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 e 24, que na realidade Paulo cita algo que Jesus falou. E é um texto bastante conhecido que nós usamos muito em cerimônias de ceia, né? No culto da ceia se usa muito esse capítulo 11 de 1 Coríntios. E o que Jesus falou, que Paulo citou ali, ele disse o seguinte: e tendo dado graças, partiu o pão, né, no momento que parte o pão, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. A situação ali toda da preparação da ceia, no momento, né, que vai fazer a apresentação dos alimentos ao Senhor e que vai fazer toda aquela liturgia, se usa muito isso, esse texto, né? Quando Jesus, no dia que foi traído, não sei se foram horas, qual foi o tempo que foi antes, ele se reuniu e eles foram tomar a ceia. E aí ele fala isso, né? Ele fala que ele pega o pão e parte o pão, e aquilo simbolizava o que ele ia viver, né? Simbolizava a crucificação, e antes da crucificação, toda aquela tortura, todo aquele lixamento que ele sofreu, né? Então, todas as vezes que nós nos reunimos para tomarmos a ceia, nós temos que lembrar que é em memória do sacrifício de Jesus que nós fazemos esse ato, né? Acho que as igrejas normalmente, mensalmente, não sei exatamente qual o tempo que algumas podem fazer. O segundo texto, o segundo versículo, aconteceu há um tempo antes desse dia. Não sei se foram dias, se foi meses, se foi no ano anterior. O ministério de Jesus na Terra foi 3 anos e meio. Então, não sei exatamente o tempo, né? Acredito que deve ter algum estudo que deve até ter uma, né, cronologia sobre isso. E o versículo em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. O que estava acontecendo nesse momento ali? Nesse momento, Jesus e os discípulos, os apóstolos, estavam na casa de Simão leproso, ceando. Nem lembro se era um jantar, se a Bíblia narra alguma coisa nesse sentido. E uma mulher entrou, ela trouxe como é que é o nome do negócio? O nardo? Acho que esqueci o nome da pedra lá, né? Nardo era o perfume. Então ela trouxe lá uma embalagem lá, que eu esqueci agora o nome, e dentro tinha um dos mais puros e preciosos perfumes de nardo puro, que era algo muito caro para a época, que normalmente as pessoas guardavam para usar numa ocasião muito especial. E ela quebra alabastro, lembrei. Ela quebrou o alabastro, que eu acredito que seja uma pedra, né, formada de algum tipo de pedra, de mármore, eu não sei, e pegou aquele conteúdo que tinha ali dentro e jogou na cabeça de Jesus.
Ela fez como fosse um ato de unção, como ele mesmo dá a entender que ela, mais à frente, o que ela fez já era preparando ele para a morte, né, para a crucificação. E Jesus morreu, ficou 3 dias, né, no sepulcro e depois ressuscitou. E aí, isso é muito interessante, porque o que acontece? Houve, assim, uma reação não positiva das pessoas que estavam presentes. O próprio Simão mesmo, né, olhou aquilo, achou aquilo, né, meio estranho, mas teve muita gente dentro falando, mas gente, na hora da alimentação, quebrar esse alabastro com esse perfume, que imagina que esses bálsamos, eles têm uma fragrância muito forte, muito marcante, e na hora que quebrou, a fragrância se espalhou pelo ambiente. Na hora que a gente está aqui comendo pão, um assado, não sei bem o que eles estavam comendo, né? E isso até me fez lembrar meu irmão mais velho, Cláudio, que ele é um excelente cozinheiro. E é muito engraçado que uma vez ele estava aqui em casa fazendo um almoço, e quando a comida estava praticamente pronta já para servir, eu peguei alguma coisa doce para comer. Aí ele ficou meio indignado. Mas você vai alterar o paladar, quando você for comer você não vai sentir... Gente, a comida dele é tão boa, eu poderia comer todos os doces do mundo, que eu ia comer a comida dele e achar o paladar maravilhoso. Mas para o profissional da área, ele acha que tem todo aquele ritual, né, de comer o salgado e tal, para depois partir para o doce. Bom, enfim, então algumas pessoas talvez reclamaram que aquele cheiro adocicado, né, agora estava interferindo, ia interferir até no paladar na hora de comer. Outros não gostavam de nardo, aí de repente, ai não, esse cheiro de nardo, né? Eu, por exemplo, não gosto de patchouli, acho o cheiro muito enjoado. Então, de repente, a pessoa não gostava e reclamou. E teve uma figurinha lá, o tal do seu Judas Iscariotes, né? Aquele do beijinho traidor. Ele era tesoureiro do grupo. E aí ele falou que absurdo desperdiçar uma coisa tão preciosa. Por que não deu e a gente pegava e vendia para comprar alimento para os pobres? Até Jesus disse, olha, os pobres vocês sempre vão ter para cuidar deles. Isso é interessante também, porque na realidade ele não estava muito preocupado com o pobre. É porque a gente sabe que ele dava umas afanadinhas nas entradas que entravam ali, ele ficava com a bolsinha de dinheiro, né? E ele não estava muito preocupado com isso. Mas na realidade, eu não gostaria de falar sobre ceia do Senhor, sobre o significado da ceia. Não gostaria de falar sobre, né, o ato que aquela mulher fez ali, que significado aquilo tinha. Mas é porque os 2 versículos falam em memória da pessoa. O primeiro versículo, que é o de Coríntios, que é o da ceia, Jesus fala que todas as vezes que tomarmos a ceia, nós temos que lembrar dele. Talvez tenha pessoa que participa de uma ceia nem tem noção do porquê. Então, se você que não tem noção, se eu sem noção, aprende. É para trazer em memória o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar, porque ele não tinha pecado. Então, ele morreu para poder resgatar todos os pecadores. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, os nossos pecados são perdoados, o diabo não tem mais direito de posse sobre a nossa vida, porque já foi feito um sacrifício com o sangue de Jesus. Então, todas as vezes que tomamos a ceia, lembramos de Jesus. Não é só por isso. Aliás, a gente tem que estar lembrando de Jesus todos os dias, todos os momentos, né? E aqui nessa questão da mulher, lá com a quebra do perfume, com o derramamento do perfume, com a unção sobre Jesus, o que Jesus termina dizendo que o tempo vai passar, e já se passaram, né, 2000 anos, mais, e ainda se cita esse texto, se prega sobre isso, se fala sobre isso. Ninguém sabe se essa mulher era jovem, já era uma mulher idosa, se ela era rica por ter um perfume tão caro, se não, aquilo ali era o único bem precioso que ela tinha.
Se ela era bonita, se ela era feia, se ela era uma mulher que tinha uma vida certa ou errada. A Bíblia não fala o nome dela, mas ele diz que ela nunca seria esquecida. E realmente, todas as vezes que lemos esse texto, todas as vezes que falamos sobre unção, sobre bálsamo, sobre quebrar a casca para poder botar o melhor de dentro para fora, vão se falar do que aconteceu nessa situação, e aí essa mulher vai estar sendo citada. E hoje eu queria, amadas, amados, compartilhar com vocês um pouquinho sobre deixar lembranças em memória de mim, né? Há poucos dias atrás eu estava conversando com uma... Eu falo menina, apesar que ela já é casada, já tem uma filha, mas eu conheci ela menina, fui muito próxima da mãe dela e ela estava chorosa, porque estava com saudade da mãe, né? E que acho que esse ano faz um ano, não sei o tempo, agora não lembro certo do falecimento. E em memória dela, a gente se lembra. Acho que não sei se foi na quinta-feira passada, eu estava usando um brinco, um par de brincos, que foi ela que me deu. E não tem como, todas as vezes que eu pego o brinco, eu me lembro do meu bem, da Regina Meu Bem, né? Que foi ela que me deu aquele brinco de presente. Então, muitas das vezes, nós ficamos como um nardo, preso numa casca, porque nós nos preocupamos muito com o que vão falar sobre o meu ser, a minha maneira de ser, o que Deus fez em mim. Eu acredito que todos nós, por mais que possamos ter temperamentos parecidos, sou explosiva, fulano também é, ai, sou calminha, fulano também é, ai, sou insegura, fulano é, tudo é, mas não adianta, todos têm alguma coisa diferenciada que Deus colocou na nossa vida, mas muitas das vezes nós não expressamos, né, essas qualidades que temos, porque temos medo de ouvir o que vão dizer. Aquela mulher, talvez, quando entrou ali, ela já sabia que não ia ser uma coisa muito bem vista. Talvez, né, um ambiente onde basicamente só estavam os homens reunidos, poderia ter algumas mulheres, talvez da família, mas o que cita era ele com seus discípulos, o dono da casa, né, e ela entrou. Não dá a entender que ela fazia parte da casa e da família. Poderia até ser, mas ela entrou e ela não estava preocupada muito com o que iam falar. Mas ela queria que talvez, sem ela saber, porque talvez ela nem tinha noção do que ia acontecer, em memória dela, Jesus pudesse se lembrar daquele ato de carinho que ela fez com ele, né? Aquele ato de amor. Amados, eu não acredito que uma pessoa ela é 100% má, 100% insensível. Ela tem que ter muito diabo no couro, viu? Muito gramunhão, muito tinhoso ali grudado, para não conseguir ter aquele 1% que faz a diferença em comparação aos 99%. Então hoje eu queria compartilhar com você isso. O que você tem preso aí dentro? Algo muito bom que Deus colocou no teu coração. Algo muito suave, algo muito leve, né? Algo muito bonito. Talvez muito simples, muito singelo, mas que a hora que você coloca isso para aparecer, alguém um dia vai dizer: em memória de fulano, em memória de ciclano. Quantas vezes a gente tem experiência de conhecer uma pessoa, até numa viagem, a gente faz uma viagem e você encontra alguém numa praia, você está ali de férias, no aeroporto, e conversa com a pessoa, e às vezes é uma conversa ali de meia hora, uma hora, alguns minutos, mas ali você aprende algo muito bom.
aquela pessoa colocou para fora essa diferencial dela e que trouxe uma influência para mim, para você, quem estiver conversando com a pessoa. Ou você fala alguma coisa e aquela pessoa desperta algo que talvez já viesse há tanto tempo não fazendo bem. A alma dela, as emoções dela não estava digerindo bem e só faltava, às vezes, uma palavrinha. Assim como existe uma palavra, um olhar, uma atitude que pode causar muito mal, também existe coisas que, na simplicidade do ser, transforma e muda a nossa vida e a vida de alguém, uma vida de uma situação em geral. Então hoje, nessa quinta-feira tão gostosa, esse tempinho gostoso, com o solzinho gostoso do dia e com o friozinho da noite, tempinho bom para você tomar um caldo, uma sopa, um chocolatezinho quente no final do dia, que você possa buscar aquela porção que Deus colocou em mim e em você, para fazer uma diferença total. E para isso, muitas das vezes, nós não temos que importar com as pessoas que vão estar fazendo crítica. Porque se foi Deus que colocou, e o que Deus coloca na gente, eu creio, é só o bom, porque a palavra diz que nós temos que buscar as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus, e que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Então isso fica na nossa essência. E eu quero te convidar hoje a trazer de volta, a buscar, vasculhar nas gavetas do teu interior e encontrar aquilo que o Senhor Deus, para que você se expresse e não seja uma pessoa em série, mas você é uma pessoa única. Porque o Deus que servimos é único, Ele nos ama e Ele gosta muito, muito de quando expressamos aquilo que Ele colocou em mim, em você e em nós. Então, receba um beijo no teu coração, um sopro suave do Espírito e até a próxima quinta-feira. Não se deixe de escrever, dar o teu likezinho, passe essa mensagem. Eu creio que alguém hoje está precisando de ouvir isso para quebrar o alabastro e para liberar o nardo e para perfumar o ambiente. Beijo no coração.